mais uma vez, nós terminaremos, provavelmente nesta aula, a Primeira Guerra Mundial. Na aula de amanhã, nós leremos alguns textos relacionados, né, à própria Primeira Guerra Mundial, que se encontram na apostila de vocês. Então, né, na aula de amanhã, nós concentraremos os nossos esforços, as nossas atenções para a apostila, trabalhando, né, com textos, curiosidades, vida cotidiana e outras coisas mais relacionadas a esse movimento, a esse conflito, que foi a Primeira Guerra. Dado esse recado, gente, vamos para um novo compartilhamento de tela, assim como eu fiz até agora, para terminarmos a Primeira Guerra Mundial. E na aula passada, eu parei, né, fui interrompido ali no final do vídeo, pelo telegrama Zimmermann. Foi um telegrama enviado do embaixador do México para o embaixador da Alemanha, prometendo ajuda aos mexicanos, territórios dos mexicanos, caso eles entrassem do lado dos alemães na guerra. Os Estados Unidos, né, na fronteira com o México, atacaram algumas posições, nada assim de muito destaque, mas que merece ser dito que ocorreu, sim, conflitos no continente americano. Não com a mesma intensidade do que outras regiões do mundo, mas ocorreram. Bom, e falando nisso, sobre o ano de 1917, Ana Júlia, por favor, lê para nós até o 4.5. Tá bom. O ano de 1917. Entrada dos Estados Unidos e início da Revolução Bolchevique na Rússia. A entrada do ZEU ocorreu principalmente por razões econômicas. Afundamento de navios mercantes dos Estados Unidos e temor dos estadunidenses em perder seus investimentos na Entente. Episódio do telegrama Zimmermann, mensagem do embaixador alemão ao embaixador mexicano, na qual se buscava uma aliança entre os dois países em troca de território nos Estados Unidos. Rússia. Perdas humanas e crises sociais durante a Primeira Guerra Mundial. Eclosão da Revolução Menchevique, em fevereiro de 1917. Movimento de cunho liberal. Tomada do poder pelos bolcheviques comunistas e retirada do país da guerra. Acordo de Brest-Litovsk, acordo que determinava a retirada oficial da Rússia da guerra, além de oficializar a perda de territórios e o pagamento de uma pesada indenização para a Alemanha. Até aqui. Em primeiro lugar, como eu mesmo já disse na aula passada, o ano de 1917 foi chamado do ano crítico. Não é à toa. Meninos, o exército, as forças armadas russas não eram forças armadas desprezíveis. Volto a repetir, gente. As forças armadas russas não eram forças armadas desprezíveis. Você contava com um exército de mais de 3 milhões de pessoas. Você contava com um exército de mais de 3 milhões de pessoas, uma marinha considerável. Entretanto, os problemas sociais pelos quais os russos viviam desde a segunda metade do século XIX geraram eco na guerra. Fome, frio, uma economia estagnada, uma sociedade de classes ao modo da Idade Média, que transmitiram alguns movimentos sociais na Rússia em 1905. A guerra, né, deu um apoio ao czar, mas as derrotas, principalmente para os alemães na guerra, levaram, né, um descontentamento popular muito grande. Isso nós iremos trabalhar quando formos ver a Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto. A revolução que abalou o mundo. Por isso que eu não vou adentrar mais nessas condições
da Rússia pré-Primeira Guerra Mundial, da Rússia do final do século XIX e início do século XX. Mas essa situação insuportável, ela explodiu dentro da própria guerra. E quando? Em qual ano? Em 1917. E aí essas forças de luta dentro da Rússia acabaram por gerar uma situação que tornou a participação russa na guerra insuportável. E entrou a expertise da Alemanha. O que foi? No que a Alemanha foi esperta? Aí eu faço uma pergunta. Alguém aí participa, alguém responde para mim. Como um território é conquistado dentro de uma guerra, gente? Matheus, responde para mim, fazendo um favor. Se você tiver aí, né? Avanços territoriais, por exemplo, o exército domina aquela cidade ali, escraviza a população, sei lá, alguma coisa assim. Domina, né? Domina a população e vai avançando de pouco a pouco. Até, como a Júlia falou mesmo, até chegar à capital. A capital, nem sempre a guerra termina quando o exército inimigo chega na capital. Vamos pegar um exemplo, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aqui na América do Sul, entre o Brasil, Argentina e o Uruguai contra o Paraguai, o exército da Tríplice chega em Assunção e o presidente foge de Assunção e ele não se rende. A guerra continua, mas na maioria das vezes a tomada da capital envolve o final do conflito. Bom, assim termina a maioria das guerras. Ou seja, elas ocorrem, né? A conquista ocorre de fora para dentro. Você vai adentrando, como a Júlia falou, como o Matheus também falou, você vai adentrando para o interior do país até você chegar na capital dele e render as forças armadas inimigas tomando a capital. E aí você rende os líderes e costura ali um acordo de paz, no qual o exército não, as forças armadas invasoras ficam um tempo naquele lugar para organizar a transição para um novo governo. O caso da Alemanha com a Rússia na Primeira Guerra Mundial foi algo completamente diferente. O exército alemão era mais poderoso do que o russo, mas o exército alemão estava lutando na frente de batalha contra a Rússia e na frente de batalha contra a própria Alemanha. E aí o que os alemães fizeram? Na Alemanha estava o líder Vladimir Ulyanov, líder russo, que é mais conhecido, guardem esse nome que nós vamos ver, ele muito na Revolução Russa, mais conhecido por Lenin. Um líder que já havia tentado colocar em prática uma revolução em 1905, foi expulso da Rússia e exilado na Alemanha. O que a Alemanha fez? Virou e falou assim, Lenin, você vai voltar agora para a Rússia e você vai voltar com dinheiro. E a Alemanha financiou o Lenin para que ele voltasse para a Rússia em março de 1917. E o Lenin, que era de vertente comunista, começa uma grande agitação que paralisa as forças russas na guerra, até ele tomar o poder em outubro de 1917 e tirar a Rússia da guerra. Ou seja, no caso da Rússia, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha usou a tática de dentro para fora. Ela colocou alguém, um russo mesmo, alguém ali dentro, e essa pessoa dentro do poder, no coração da Rússia, toma esse poder e fala assim, opa, parou a guerra, o povo está cansado da guerra. E aí a Alemanha tinha a paz na frente oriental que ela tanto desejava. Foi um caso atípico, como o Matheus falou, como a Júlia falou, as guerras, né, terminam de fora para dentro. Mas, no caso, a guerra na frente oriental para os alemães terminou de dentro para fora. Você colocou alguém ali que neutralizou as forças de combate. Isso nós vamos ver quando trabalharmos a Revolução Russa, que é o nosso próximo assunto. A bolcheviques, mencheviques, né, e tudo mais.
Vamos continuar aqui, povo, que a gente tem agora, né, para a tristeza de vocês, porque eu sei que muitos de vocês gostam muito de guerra, é o 4.5, Fim da Guerra. Ana Júlia, lê para nós até o 5, fazendo um favor. O fim da guerra. Alteração do cenário da guerra em 1917, com a entrada do EUA na guerra. Fortalecimento da Entente ao final do conflito, por conta de certo temor com uma vitória dos Estados Unidos no conflito. Proclamação da República de Weimar em 9 de novembro de 1918 e assinatura da rendição alemã em 11 de novembro do mesmo ano, em Compiègne, na França. Campanha. Aí eu já posso ter um domínio. Mas vamos voltar aqui, antes de... voltando para o fim da guerra mesmo, que é o que importa. Como eu mesmo falei, a entrada dos Estados Unidos desequilibra um conflito. E, principalmente, uma arma introduzida que faz com que o exército da Tríplice Entente fure as barreiras, fure as trincheiras. Qual arma é essa? Essa arma é o tanque de guerra. O tanque de guerra que havia sido pensado lá por Leonardo da Vinci, ainda no século XV, mas colocado em prática, experimentado e tudo mais, pela Tríplice Entente no ano de 1917. E aí, aliado ao tanque de guerra, nós temos uma força de milhões de soldados dos Estados Unidos. E, gente, lembrando que quando a República de Weimar é proclamada em 1918, porque a Alemanha, até essa data, era uma monarquia, era governada por um monarca, uma das primeiras medidas senta e discute um acordo de paz. Lembra lá, o Mateus e a Júlia falaram, né, que uma guerra termina quando você toma a capital, quase sempre é assim. O caso da Rússia, eu mostrei aqui que eles implantaram a tática de dentro para fora. E no caso da Alemanha, a Alemanha assina essa rendição, mas sem ter exércitos inimigos no seu território. O exército alemão ainda estava na região de fronteira com a França. E por isso que muitos alemães consideraram o que a República de Weimar fez uma traição. Eles acreditavam que eles ainda tinham chance de ganhar a guerra. Tinham chance? Provavelmente não. Porque, que nem eu falei, as forças da Tríplice Entente, principalmente com a ajuda dos Estados Unidos, vinham furando essas trincheiras. E é uma questão de pouco tempo as forças da Entente empurrarem o exército alemão para dentro do seu território. Somado a isso, os outros países da Entente, a Turquia, a Bulgária, a Romênia e a Áustria já haviam saído da guerra. Então, a Alemanha lutava sozinha. Era uma questão de tempo ali Berlim ser tomada e tudo mais. O que o governo fez? Foi assim, vamos assinar. E olha só, aí para quem gosta de números, coincidências esotéricas, astronômicas e tudo mais. O armistício da guerra foi assinado no dia 11 do mês 11, na hora 11, às 11 horas da manhã. 11 de novembro de 1918, às 11 horas da manhã. Aí, detalhe, na placa do carro do Francisco Ferdinando, você tinha lá, nas letras, a data final, a data de encerramento da guerra. Lógico, né? Coincidências, mas que mostram que a história é fascinante e misteriosa ao mesmo tempo. São as coincidências. E aí, gente, pega-se e se discute os tratados de paz. Esses tratados de paz, justamente, foram uma das condicionantes para se levar à Segunda Guerra Mundial. A questão não ficou bem resolvida.
E aí que cresce o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. E aí o que muitos falam, né, que a Segunda Guerra Mundial é apenas uma continuação da Primeira, com coisas, com objetos, com coisas que não foram bem resolvidas na Primeira Guerra Mundial. O que é o fascismo de fato? O fascismo é um regime autoritário que potencializa o poder nas mãos do líder e do Estado. Basicamente, Mateus. E aí ele tem algumas diferenças teóricas para o nazismo. Por exemplo, né, quem são os mais perseguidos pelos nazistas na Itália? Os comunistas. Quem são os mais perseguidos pelos alemães? Os judeus. Mas a ideia do fascismo é você solapar as instituições. O que é solapar? É cortar, não aceitar poder judiciário, poder executivo, e centralizar o poder na figura de um líder. O líder resolve tudo. Ele não aceita congresso, ele não aceita parlamento. Ô, gente, eu prometo que eu vou ser breve. Ano passado eu falava muito mais isso. Parece com um líder que eu conheço. Um líder que está governando o Brasil. O líder não, né? Um ser humano que está governando o Brasil. E aí me desculpa quem apoia, mas eu falo isso mesmo. Sim, ali o Mateus, ele tem mais poderes com a ditadura. Tem mais poderes. É um tipo de ditadura. É um tipo de ditadura, por exemplo, pior do que aquela que aconteceu no Brasil. E aí isso nós vamos ver. Nós vamos ver, tá bom? Quando um governante não aceita as instituições que o limitam e governa contra elas, ele tem traços fascistas. E aí, meninos, me desculpem se seu pai apoia, se sua mãe apoia, mas aí eu vou falar mesmo. O Bolsonaro e sua família têm traços fascistas. O deputado Daniel Silveira, que foi preso ontem, traços fascistas. Quando ele xinga, ele manda os ministros do Supremo Tribunal Federal tomar no full, né, e tudo mais, isso mostra traço de ideologia fascista. E é um dos apoiados, desapoiados pela família, né? Bom, vamos continuar aqui pelo seguinte, né? A gente está falando sobre a Primeira Guerra, né? É porque eu não aguento. Ô, meninos, vamos ver aqui a situação do pós-guerra, né? Com as suas consequências. Voltando à Primeira Guerra, e é inegável, gente, que a Primeira Guerra muda o mundo. Muda o mundo. Os países que surgiram, o novo eixo de poder, o deslocamento de poder, o mundo, pela primeira vez, né, na história, não se torna mais tão eurocêntrico. E o pessimismo, que vai substituir aquele otimismo da Belle Époque, além da própria Segunda Guerra Mundial, né? Essas são algumas consequências do fim da Primeira Guerra Mundial, que são muito refletidos nos tratados de pós-guerra, né? Os tratados assinados com o fim da Primeira Guerra Mundial. Ana Júlia, por favor, continua para nós. Os tratados pós-guerra. 14 pontos de Wilson. Tratado idealizado pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, com 14 pontos, cuja intenção era estabelecer uma paz sem vencedores. Não aceitação dos 14 pontos de Wilson por parte da Inglaterra e da França e determinação de uma paz punitiva. Tratado de Versalhes, acordo assinado pelos alemães em 1919, que reconhecia a derrota alemã, declarava o país culpado pela guerra, devendo pagar por tal feito. Principais determinações do Tratado de Versalhes: perda de 1/7 do território alemão com a retomada da Alsácia-Lorena pela França, algumas regiões cedidas para a Bélgica e criação do corredor polonês. Indenização de 132 bilhões de marcos. Proibição do Anschluss, união entre Alemanha e Áustria.
perda de colônias na Ásia e África, desmilitarização da fronteira com a França, limitações no exército e na marinha, criação da Liga das Nações, realização de outros tratamentos com os demais países derrotados. Então, vamos pegar aqui. Quem era o Woodrow Wilson? Era o presidente dos Estados Unidos. E aí, pessoal, por que a palavra dele tinha tanto poder? Porque quando os Estados Unidos entraram no conflito, eles desequilibraram. Eles desequilibraram para as coisas da Entente. Qual foi o problema? O Woodrow Wilson morreu numa pandemia. Numa outra pandemia. De quê? De gripe espanhola. Lembrando, gente, que uma curiosidade. A gripe espanhola teve esse nome porque a Espanha descobriu esse vírus e divulgou a existência dele. Aí todo mundo ficou falando, né? Gripe espanhola, gripe espanhola. O vírus do tipo influenza. Entretanto, foi um vírus, né, que saiu dos Estados Unidos. Quando os soldados saem dos Estados Unidos para a Europa, e aí esse vírus circula por todo o continente europeu durante a guerra. E depois ele se espalha para o mundo, inclusive chegando no Brasil. No Brasil, o ex-presidente Afonso Pena morreu de gripe espanhola. Entre vários outros, milhões de pessoas acabaram morrendo disso. E lembrando, né, ele está intimamente ligado, o vírus está intimamente ligado à própria Primeira Guerra Mundial mesmo. Podemos sim, Matheus, que consequências de coisas mal resolvidas ou não resolvidas durante a Primeira Guerra Mundial. E aí os 14 pontos de Wilson, gente, determinavam o quê? Uma reconstrução da Alemanha, que ninguém fosse responsabilizado que não houvesse um culpado pela guerra, que houvesse investimentos em todos os países afetados pelo confronto. Eram 14 pontos de paz que nós vamos ler na aula de amanhã. 14 pontos que tentavam ali, né, virar e falar assim, olha, a guerra não foi responsabilidade de ninguém, e aí cada país vai ajudar um ao outro na reconstrução. E aí, quando o Woodrow Wilson adoece e morre, a França e a Inglaterra, que estava doida para... Lembra lá do revanchismo francês, lembra lá da derrota da França, lá na Guerra Franco-Prussiana, eles pegaram essas tratativas de paz e falaram, eu não aceito isso aqui, não. Eu vou impor a minha paz, ou seja, a chamada paz punitiva. E, meninos, o que essa paz punitiva gerou principalmente para a Alemanha? Fome e miséria. Só para você ter uma ideia, né? Indenização de 132 bilhões de marcos. Transformando isso em dólar, gente, naquela época, o que é muito dinheiro hoje em dia, naquela época ainda era mais ainda, isso era uma indenização de 33 bilhões de dólares. 33 bilhões de dólares. Bilhões. Isso é muito. Isso é muito em 2021. Imagine lá em 1920, 1921. Só a título de curiosidade, o nono ano. A Alemanha só pagou essa indenização da Primeira Guerra Mundial, terminou de pagá-la em 2010. Ela só terminou de... Volto a repetir. Ela só terminou de pagar essa indenização da Primeira Guerra Mundial em 2010. Mas é preciso entender também o que aconteceu. Mas aí a gente tem que entender o que aconteceu. Na década de 20, passando assim, por seríssimos problemas econômicos, a partir de 1924, 1925, a economia da Alemanha, até 1929, contou com alguma recuperação. Aí eles foram tentando pagar parte dessa dívida. Quando Hitler chega ao poder, ele suspende esse pagamento bruscamente. E ao final da Segunda Guerra Mundial, aí já da Segunda, a Alemanha se divide em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. E uma virava para a outra e falava assim, eu não vou pagar isso. Eu também não vou pagar, então ficou aquela coisa arrastada. Quando a Alemanha se reunificou novamente, isso em 1990, ela volta a pagar essa indenização. Aí ela paga essa indenização entre 1990
a 2010, findando com a dívida. Da Primeira Guerra. Da Segunda, eu nem sei como é que anda, mas da Primeira Guerra, ela termina de pagar isso em 2010. E a Alemanha é um bicho tentado, gente. Lembrando que a Alemanha, depois de 2 guerras, que ela é assim, destruída, ela ainda é a maior potência econômica da Europa. Ela sentiu esses tratados de paz, ela sentiu. Foi aquilo que eu falei para vocês na aula passada, meninos. O sujeito que nasceu na Alsácia-Lorena em 1869, ele nasceu francês. Aí, em 1870 e 71, ele se torna alemão. E se ele viveu até 1920, ele voltou a ser francês. Esquisito, né? E desde então, essa região da Alsácia-Lorena pertence à França. Desde então, isso não mudou. Outras regiões foram cedidas à Bélgica. Lembrando que a Bélgica era neutra e, ainda assim, a Alemanha a invadiu. Cria-se o chamado corredor polonês. O que era o corredor polonês? Era entre a Polônia e em parte da Alemanha se passava, né, uma estrada para ligar um território da Alemanha a outro. É como, por exemplo, se o Brasil tivesse um território no norte do Chile. Então, ele teria que passar o norte da Argentina para chegar nesse território. Um território fora da sua fronteira, podemos dizer assim. Com o mapa fica mais fácil explicar isso. Proibição do ANCLUS. Meninos, o que era o ANCLUS? A vontade de anexar a Alemanha à Áustria, para eles formarem um país só. O Hitler fez isso. O Hitler pegou, meninos, esses acordos de paz aqui, foi rasgando um por um. Equipou o exército, equipou as forças armadas, aumentou os efetivos, ocupou regiões. Ele foi descumprindo os tratados, os acordos do Tratado de Versalhes, um por um. Militarizou a fronteira com a França. O que é desmilitarizar? É tirar o seu exército da fronteira. O que isso facilita? A invasão de um inimigo. Era a França dizendo para a Alemanha, se vocês colocarem militares na sua fronteira, nós vamos invadir. Outro fator aqui, mais desligado da Alemanha, é a Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? Era um conjunto de países que se uniam para tentar evitar conflitos. Nós podemos dizer que a Liga das Nações é uma mãe da ONU, podemos dizer assim. Foi um conjunto de países que tentava ali, né, por meio de debates e outras coisas mais, a evitar confrontos. A Liga das Nações não foi muito para frente. Por exemplo, meninos, e outros tratados, né? Outro famoso também é o Tratado de Sèvres. O que é o Tratado de Sèvres? É o tratado no qual se desmembrava a Áustria. Aí se formou Áustria, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia. Esses novos países surgiram a partir do desmembramento do Império Austro-Húngaro. A Áustria ainda continuava existindo? Sim, mas em muito menor tamanho. O Matheus, sim. O Matheus me perguntou. Então, o objetivo dele, no caso, o Hitler, era a guerra de qualquer modo, não importasse o que acontecesse. Exato. O Hitler não importava muito com o que acontecesse. Ele queria a guerra, ele queria estar preparado para o confronto. Um homem que em outro momento estaria na lata de lixo da história chegou ao poder de uma das nações mais respeitáveis do mundo. E aí, para terminarmos, meninos, Ana Júlia, termina para nós os reflexos da guerra, fazendo um favor? Os reflexos da guerra. Abalados pela guerra, os países europeus perderam o domínio sobre a economia mundial, dando espaço para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tiveram a sua indústria e o seu território abalados diariamente pela guerra. Questionamento dos valores eurocêntricos. Razão, progresso e ciência foram colocados em dúvida. Força e destaque para o movimento feminista a partir da Primeira Guerra Mundial. Surgimento das sufragistas, que lutavam pelo direito ao voto da mulher. Meninos, só para vocês terem uma ideia, alguns números nos falam
que os Estados Unidos, em 5 anos de guerra, teve um crescimento econômico, alguns chegam a falar de 250%. Pelo que eu já vi historiadores falando sobre isso, eu não sei se é verdade. Mas eu sei que teve um crescimento absurdo. Absurdo. E sim, enquanto o resto do mundo guerreava, os Estados Unidos, com exceção daquela região ali no sul, com o México, né, os Estados Unidos produziam no campo agrícola, produziam no campo industrial. Então, eles concentraram suas forças em produzir. E aí, quando ele mandou homens à guerra, essa produção aí se acelerou mais ainda. E ao final da guerra, quando a França estava destruída, a Alemanha estava destruída, a Inglaterra não estava tão destruída assim, mas estava também problemática. A Europa Central problemática. Os Estados Unidos mostraram para o mundo que era uma economia forte, pulsante. Passaram por uma crise na década de 1920? Passaram. Uma crise causada principalmente por superprodução? Sim. Por quê? Meninos, pense você. Você está vendendo muito numa época do ano. Você tem o seu comércio. Você está vendendo muito numa época do ano. Chega num determinado momento que, naturalmente, as suas vendas vão cair. O que você tem que fazer? Diminuir a quantidade de produto que você tem na sua loja. Os Estados Unidos tiveram as suas vendas diminuídas quando a Europa se recupera. Ou, pelo menos, se recuperou um pouco. Mas eles continuaram a produzir muito alto. E aí, isso acabou gerando a crise de 29. Outro ponto também. Ano passado, com a Mayara, vocês estudaram o imperialismo. O que foi o imperialismo? A corrida, principalmente das potências europeias, para dominar regiões na África e na Ásia. Qual era a justificativa da Inglaterra dominar a Índia, dominar a África do Sul, dominar a Tanzânia, dominar o Quênia, dominar o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia? A justificativa era levar progresso, razão e ciência. Agora, com a Primeira Guerra Mundial, essas regiões começaram a virar e falar. A guerra foi benéfica para os Estados Unidos, sim. Foi muito, muito. Foi sim, Matheus. Pense só, gente, você é ali um indiano. E por mais que você resistisse à dominação da Inglaterra ali, você lutou junto à Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Austrália, Nova Zelândia, Índia, Canadá mandaram muitos soldados para lutar com a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Você chega num determinado ponto e fala assim, mas peraí, o que vocês estão fazendo aí? Vocês são donos da razão, do progresso, da ciência, matando uns aos outros desse jeito? Vocês são donos da razão, da ciência, do progresso, exterminando uns aos outros? Que ciência é essa? Que progresso é esse? Eu não quero isso mais, não. E aí começa um movimento de independência em várias regiões do mundo, num período aí de 50 anos. Que a Segunda Guerra Mundial acabou por acelerar a situação. E aí, gente, para terminarmos a aula de hoje, destaque para o papel da mulher. As mulheres, desde o século XIX, vinham ali lutando por direitos. O 8 de março, por exemplo, foi uma reivindicação feminina. Foi uma reivindicação, não, né? É uma lembrança de um massacre contra mulheres que trabalhavam numa indústria. Elas foram fechadas numa sala e queimadas dentro dessa sala. E aí, todo o 8 de março, né, ficou o Dia da Mulher para se lembrar dessa luta das mulheres pelos seus direitos. E a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, a Segunda, tiveram um papel importantíssimo nisso. Porque a mulher ficou em casa trabalhando, a mulher foi produzindo na produção industrial, ela também foi para a indústria para fornecer equipamentos para os seus maridos que estavam na guerra, produzir esses equipamentos. E aí, um movimento que vinha ocorrendo no mundo inteiro ganhou força, que foi o direito, a luta e a conquista de direito de participação das mulheres na política. O primeiro país do mundo, gente, a permitir
o voto feminino, o voto da mulher, foi a Nova Zelândia. Isso aí antes da guerra, para vocês terem ideia. Em 1893. Em 1893. Lembrando que a Nova Zelândia é governada por uma primeira-ministra. Uma das que está tendo melhor, uma das que está adotando medidas mais eficientes de combate ao coronavírus no mundo. No mundo. Mulher porreta. Foi reeleita, assim, ela é a primeira-ministra, né? Ela foi reeleita com um número de votos, assim, fantástico. E a mulher porreta, ela fez uma dancinha muito massa quando foi anunciado que o vírus não circulava pela Nova Zelândia, lembrando que a Nova Zelândia é uma ilha, por muitos dias. Mulher... Bom, essa é uma líder. Agora esqueci o nome dela. Mas vamos voltar aqui, gente. Então, isso mostra o quê? Que as mulheres vêm ganhando direitos. Mas ainda no coração do mundo, até aquele momento, na Europa, não. Mas foi pouco tempo depois, 1919, na Inglaterra, nos Estados Unidos, isso foi na década de 20, no Brasil, em 1932. Pelo mundo, as mulheres foram ganhando direito de votar e serem votadas. Graças à guerra também, que elas passaram a reivindicar. E dizer o seguinte, se nós vamos para a indústria produzir, se nós vamos para o campo para garantir a colheita, nós vamos para a política para garantir os nossos direitos e deveres também. E garantiram, e conquistaram. E ainda lutam para conquistar. E ainda lutam para conquistar. Ainda as mulheres são minoria no parlamento brasileiro, por exemplo. Vamos pegar o caso do Brasil. Minoria no Senado, na Câmara dos Deputados. Entretanto, você também tem sempre que contar o dinheiro que circula numa determinada região. O que eu quero dizer com isso? Falar, por exemplo, cobrar que o Neymar tenha o mesmo salário da Marta, por exemplo, a Marta tem o mesmo salário do Neymar, é meio absurdo. Assim também como cobrar que um supermodelo tenha o mesmo salário da Gisele Bündchen. Não dá. Não dá, né, gente? Então, por quê? Porque circula mais dinheiro, por exemplo, no mundo do futebol masculino e no mundo da moda feminina. Bom, pessoal, é isso. Meu muito obrigado. Até amanhã. A gente terminou esse assunto. Nós vamos para a apostila ler determinados textos, curiosidades e outras coisas mais. Vejam lá o Nostalgia sobre a Primeira Guerra. Muito, muito bom mesmo. Vocês vão ver a Batalha das Toninhas, gente. A Marinha Brasileira passando vergonha. Não sei se dá vontade de rir ou de chorar. Vejam lá. Fica a dica aqui para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Obrigado, Ana Júlia, mais uma vez, por tudo mais. E a partir de